Desde bem jovem, na minha jornada evolutiva, aprendi lendo Jung, e na realidade cheguei a Jung por via torta, por conta da obra de Hermann Hesse, de que a vida, com sentido e com propósito, onde existe alma, ela tem condições de seguir adiante. Na realidade, isso que deveria ser o fator preponderante para aquilo que o pessoal chama hoje de resiliência. Naquela época, essa palavra nem existia. O que é a resiliência? A resiliência saudável é a capacidade que o indivíduo tem para enfrentar as adversidades, compreendendo que qualquer tipo de intercorrência, por mais dolorosa, por mais traumática, em algum nível é um merecimento para a evolução dele e de que ele não pode perder o foco do caminho do si mesmo. O problema é o que é esse si mesmo. A psicologia analítica de Carl Gustav Jung diz que o processo da análise é fazer com que o ego se engaje conscientemente no caminho da individuação. Individuação é você se tornar aquilo que você é responder, né, o seu chamado, é permitir a realização do inconsciente. Então, veja, para Jung, o inconsciente é que tem todo o manancial. E quando a gente vai na ferida, seja ela qual for, nela encontraremos uma joia. E a palavra joia vem de enjoy, vem de alegria. Então, é na ferida que eu consigo resgatar a alegria do viver, desde que eu aprenda com ela. Agora, se eu nego ela, eu nego a possibilidade do autoconhecimento e da evolução. O problema é que quando somos muito jovens, a gente recebe uma transgeracionalidade muito grande, uma influência enorme da imago parental, onde as expectativas, as frustrações, os desejos, os medos dos nossos cuidadores, na forma de pai e mãe, todas vêm para nós, e muitas vezes a gente acaba tendo que reparar ou viver a vida deles, deixando de viver a nossa. Fora isso, tem todo um condicionamento do espírito da época, condicionamento social, condicionamento cultural, que também nos tira do si mesmo e das nossas profundezas. E quando a gente vai para a vida, dentro deste momento que nós estamos hoje, né, desse capitalismo materialista, consumista, competitivo, a gente tem uma ilusão de que a gente pode tudo e de que nós vamos conseguir enfrentar todas as adversidades. Então, a vida passa a ser aquilo que eu, né, desejo fazer, sem limites. A questão é de onde vem esse desejo? Quem deseja? Esse desejo é legítimo? É do self? É da sombra? São dos complexos? É o do meu pai, da minha mãe, da sociedade? É que incutiram em mim? Mas um indivíduo muito jovem tem essa fantasia, né, de que tudo ele pode. E ele vai. E é normal, é saudável. O problema é que a vida vai mostrando os obstáculos. E ele começa a perceber, então, que o que dificulta a realização dele está fora e não nele. É uma grande ilusão. À medida que ele vai amadurecendo mais, ele vai poder perceber que ele também tem as dificuldades e de que muitos limites são dele. Quando ele começa a reconhecer os limites, ele passa a ter uma vida um pouco mais serena. Se é que ele reconhece os limites. Tem indivíduos de 70 anos que continuam acusando o pai, a mãe, a sociedade da infelicidade dele. Mas, no fundo, ele continua sendo um tremendo egoísta, um indivíduo que não consegue perceber um sentido maior para o próprio existir. Na medida que a maturidade vai surgindo e ele vai se abrindo para a vida, existe a oportunidade de ele começar a perceber que esses limites são dele e que ele tem que se precaver, se poupar para poder trilhar melhor a vida dele. Porém, chegará uma hora, se ele adquirir a sabedoria, que ele vai perceber que a vida é um grande movimento
de desconhecido. É um grande movimento de surpresa, de espanto, e que esse espanto pode ser o caminho da transformação e, inclusive, da ascese espiritual. Porém, para isso, ele tem que estar centrado no interior dele, centrado naquilo que a psicologia analítica chama de si mesmo, o âmago do seu ser, que tem a representação da imagem de Deus, porque tem uma representação divina presente em todos nós. E aí esse indivíduo vai deixar de buscar essa dimensão fora dele, correndo o risco, enquanto busca fora, de ficar vitimado e ficar, inclusive, dominado, obcecado, alienado, fanatizado por indivíduos inescrupulosos que acabam tirando proveito dessa ilusão de que o sagrado está fora, de que a divindade está fora e não dentro dele. Quando ele descobre essa divindade dentro, ele passa a compreender que a vida é a realização do si mesmo. E a partir de então, não é mais a ideia de que eu posso tudo, ou que o mundo que me interdita, ou que eu mesmo tenho limitações, e sim de que eu tenho que valorizar aquilo que faz sentido, aquilo que dá significado, aquilo que de alguma maneira alimenta a alma. Porque nós viemos aqui para cuidar do corpo e para alimentar a alma, porque o corpo e a consciência egóica deixarão de existir. Mas tudo aquilo que esta existência pôde vivenciar ficará registrada nessa alma, que pode continuar seu caminho eternamente. Se reencarna, se não reencarna, isso não importa, a gente não entra nesse mérito, por isso que tanto as religiões salvacionistas quanto reencarnacionistas estabelecem uma boa aproximação com as ideias de Jung. Ele não entra nessas questões metafísicas ou de fantasia a respeito da espiritualidade. Ele sabe sim que Deus é uma realidade psíquica necessária e importante. Então, a partir do momento que o indivíduo encontrou aquilo que é o sentido dele, a realização dele, o desejo do si mesmo, e não da sombra, do condicionamento ou dos complexos, ele encontrou um caminho muito mais seguro para trilhar e realizar a vida, sabendo lidar com a crítica e agradecendo todas as críticas, fazendo autocrítica, sabendo lidar com os pedágios e com as coisas ruins que a vida transitoriamente lhe dão, porque às vezes são etapas para você atingir uma condição melhor, não fica tão resistente às dificuldades, compreendendo e acolhendo elas como etapas evolutivas. Porém, obviamente, tem que ter alma, tem que ter significado, tem que ter sentido. Caso contrário, é um sofrimento improdutivo, e sofrimento improdutivo é masoquismo. O sofrimento positivo é capacidade de transformação, onde o indivíduo vai saber que os momentos de tristeza, alegria, dor e prazer são efêmeros, mas a felicidade, ela está atrelada a esse propósito, que aí vai fazer o indivíduo ser resiliente e se manter na sua utopia que lhe dá significado de vida.